Pet Lovers, tudo bem? O vídeo de hoje é para estrear a nossa série sobre saúde animal e nós vamos gravar esses vídeos em parceria com o Vila Pet Pet Shop. Eu estou aqui com o Dr. Pedro e hoje nós vamos esclarecer as verdades e os mitos sobre a vacinação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as vacinas obrigatórias e não obrigatórias, por que tem esse título, esse rótulo de obrigatórias, como que funciona? Explica um pouquinho pra gente, Dr. Pedro. Bom, prazer, sou o Pedro, Pet Lovers, aqui do canal da Camila. As vacinas obrigatórias são somente a vacina de raiva. Por que ela é obrigatória? Porque ela é de controle de uma zoonose, que é a raiva, que é uma doença muito grave, que não tem cura, que pode passar dos animais para as pessoas. Por isso ela é titulada obrigatória, para controle de doenças da população, não do animal. A V8, a V10 que o pessoal fala que é obrigatória, não é obrigatória. Não, ela não é obrigatória. Ela é teoricamente obrigatória para a saúde do seu pet, mas legalmente falando, ou de Ministério de Saúde, uma coisa mais oficial, ela não é obrigatória. Entendi. E qual a diferença entre a V8 e a V10? Tanto as duas, elas defendem contra 7 doenças. O que muda é que na leptospirose, a V8 tem 2 cepas de leptospirose, que são dois bichinhos diferentes, que eles causam a mesma doença, e na V10 ele vai ter 4 cepas. Então, um animal que tem a V10, ele não tem mais doenças que ele está protegido. É só a leptospirose que ele vai proteger contra cepas diferentes. Porque isso, vou falar, mas então qual a diferença? Um animal que vive na cidade, num apartamento, que sai para passear num parque fechado, que não tem muito acesso à rua, não vai ter acesso a locais alagados, ele não precisa de uma V10, ele pode usar uma V8 que vai proteger ele tranquilamente. As outras doenças que a V8 e a V10 protegem, além da leptospirose, são a parvovirose, a sinomose, coronavírus, adenovirose, hepatite e a parainfluenza. Dr. Pedro, fala um pouquinho pra gente como que é o protocolo de vacinação para filhotes. Bom, existem vários protocolos. Um que eu gosto de aplicar é o mais tardio, porque o mais importante é quando você termina a vacinação e não quando você começa. Por quê? O filhotinho, quando ele nasce, a primeira mamada dele da mãe, ele vai pegar um leite que se chama colostro. Esse leite ele vai ser muito rico em anticorpos da mãe que vão ser absorvidos pelo filhote e vão ficar na corrente sanguínea dele por um tempo. Então, se você vacinar enquanto ele tiver esses anticorpos maternos, os anticorpos maternos vão inativar as vacinas, que são os pedacinhos de vírus, e não vai dar chance do corpo do filhote de produzir a própria imunidade. Então, você é como se estivesse descartando a vacina. Você vai colocar a vacina, os anticorpos maternos vão eliminar a vacina e o filhote como se ele nunca tivesse tomado a vacina. Então, por que a gente tenta começar antes da vacina e dar 3 doses? Porque o filhote ele tem uma coisa que a gente chama de janela imunológica. Quando o filhote vai nascer, vai tomar os anticorpos da mãe. Então, os anticorpos ele vai crescer, vai ficar alto na corrente sanguínea e com o tempo ele vai abaixando. Até uma certa linha, ele vai conseguir defender contra as doenças se o bichinho entrar em contato, se o filhotinho entrar em contato. Mas ainda tem a partir de um ponto que ele vai estar abaixo dessa linha, que não vai proteger, e mesmo assim ele vai inativar as vacinas. Ou seja, isso a gente chama de janela imunológica, porque nesse período ele vai estar susceptível às doenças, e não importa se você vacinar nesse período, você não vai conseguir fazer ele produzir os anticorpos. Então tem que esperar essa concentração de anticorpos no sangue baixar mais, aí para a dose de vacina ser eficiente e fazer ele produzir o anticorpo por si só. Então, se você começar a vacinação muito cedo, você pode estar descartando a vacina e na hora que você fizer a segunda, a terceira dose, você pegar no meio da janela ou você não conseguir atingir o pico de anticorpos produzidos. Então, o ideal é que você mantenha o seu bichinho, quando filhote, num ambiente muito seguro, que ele não vai entrar em contato, por isso que é importante não levar para passear em parques onde tem muitos cães, antes da vacinação, antes da terceira dose, né, da dose final, porque ele pode estar suscetível a doenças. Então não é brincadeira, tipo, não, o veterinário não deixa passear porque o cachorro não tomou vacina. É muito importante porque é uma segurança isso para o seu filhotinho. Mãe, se você pegou um cachorro de rua, um filhotinho de rua, provavelmente a mãe dele não tinha tantos anticorpos
Então, ele vai ter essa produção, essa janela imunológica vai ser mais cedo. O que pode fazer com que a vacinação mais cedo seja mais interessante, porque você sabe que ele não vai ter uma proteção muito duradoura por causa da mãe. Já mães de canis que são vacinadas, tudo bonitinho, ele vai ter essa proteção maior. Então, o interessante é você começar a vacinação mais tarde. Tem protocolos que iniciam a vacinação em 45 dias, repetem entre 60 e 70, repetem depois de 90. O que eu gosto, em cães de raça que vem de canis conhecidos, é passar um pouquinho para 55, 60 dias a primeira dose, repetir com 90 e depois com 120. Por quê? Tendo essa repetição com 120, você tem certeza que aquela dose de vacina vai pegar fora da janela imunológica. Então aquela dose de vacina vai ser eficiente para a produção de anticorpos e para proteger o seu bichinho. Porque eu já vi relatos de filhotinhos que fizeram de 45, 60 e 90, só que pela mãe estar super vacinada, com muitos anticorpos, a de 90 foi como se fosse a primeira dose dele. Então ela produz um pouco de anticorpo, mas ela cai rapidamente, sem a segunda dose efetiva. E aí depois de 6 meses o cachorro pega uma doença que teoricamente ele estava vacinado. Então é importante ter esse acompanhamento. O mais seguro seria fazer uma contagem de anticorpos de cada bichinho, mas isso acaba sendo muito mais caro e obviamente é impraticável pelo volume de bichinhos que a gente tem. Por isso que o protocolo de vacinação é muito importante. Tem veterinários que adotam a quarta dose. Eles fazem esse período de 45, 60 e 90 e repetem no 120. Porque eles vão estar fazendo a mesma coisa que eu gosto de fazer, mas eles vão dar a primeira dose também. Então eles vão dar 4 doses totais. Então acaba protegendo também muito bem o seu bichinho. Uma coisa também que as pessoas às vezes têm muita dúvida é, peguei um cachorrinho adulto. Só que eu não sei se ele tomou vacina. Não sei se ele já tomou quando ele era filhote, não sei se ele tomou quando ele era adulto. Faço uma dose só? Uma dose ele vai estar protegido? Então, não. Ele não vai estar protegido. Por quê? É aquilo que eu falei. Quando ele toma a primeira dose, quando tem o primeiro contato com esses vírus, ele vai produzir anticorpos, mas ele vai cair rápido. Então ele não vai ter essa proteção duradoura. Então é necessário uma segunda dose para que ele produza o pico de anticorpo e que se mantenha até o longo do ano para ele manter ele protegido. Então, se você pega um cachorrinho de rua, já adulto, ou até um filhotinho mais velho, você fala, não, eu só preciso dar uma vacina anual. Não, senão você só vai proteger seu bichinho no segundo ano que ele tomar a vacina. O importante, quando você pega um bichinho que você não tem o histórico, é fazer pelo menos 2 doses de vacina. Isso da V8 e da V10. A raiva, ela é uma dose só anual, isso não tem o que discutir. A partir de 120 dias você pode dar a vacina de raiva e depois repete ela só anualmente. Se você pega um bichinho da rua já adulto, você só dá uma dose que ele já vai estar protegido. A gente sabe que tem essa polêmica toda entre vacina nacional e importada, tem gente que fala que a nacional não funciona, tem gente que só confia na importada. Como que é isso? Realmente a nacional não presta? Não é que a nacional não presta, tem laboratórios bons nacionais que fazem vacina de qualidade. O problema da nacional é que geralmente ela é dada em pet shops que não tem veterinário ou em casas agropecuárias. E qual é o problema disso? Não é o veterinário que vai dar vacina no seu animal. Então, a diferença das importadas, que as importadas só são vendidas para médicos veterinários. Então ela tem toda uma confiabilidade de armazenamento, porque ela tem que ficar de 2 a 7 graus Celsius, ela não pode ficar fora da geladeira ou ficar muito gelada. Isso estraga a vacina e se ela chegar a congelar, ela pode causar reações adversas no seu bichinho na hora de aplicar, fica aquelas bolas inchadas muito tempo, demora para desinchar, isso é por causa do armazenamento da vacina. Então, a vacina importada, ela tem essa confiabilidade, ela também é chamada de vacina ética, por causa desse passo do veterinário estar junto. Porque você fala, mas a vacina eu pago R$20 no pet shop numa casa agropecuária, no veterinário é 80. Por que é muito mais caro no veterinário? Além de ela ter um preço agregado maior dessa importação, você não vai estar lá indo lá só para vacinar. O médico veterinário ele vai fazer uma consulta com o seu animal, ele vai avaliar o estado geral dele, ele vai ver se ele tem... Vem aqui, Coda! Gente, é um canal de pet lovers feito pra pet lovers, pra cachorros, então, ó, é isso. A gente nunca grava só humano, sempre tem cachorrinho por perto, então acostumem-se. Então,
E essa consulta vai dar todo o suporte, porque se seu animal tiver com alguma doença ou debilitado, além da vacina não funcionar, se na vacinação tiver alguma cepa de vírus atenuado que não está morto, ele pode ser reativado dentro do seu bichinho e pode causar doença. Então, além de você não estar vacinando, você vai estar levando uma doença para o seu bichinho. Por isso que é tão importante o acompanhamento veterinário nessa etapa de vacinação do seu bichinho. Gente, então, por favor, nada de levar pelo preço, a saúde do seu animal é impagável. Você economiza aqui, mas se ele fica doente, lá na frente você vai gastar muito, muito mais, podendo até ter o risco de perder o seu bichinho. Sim. Lembrando que essas doenças que a vacina protege, elas são doenças graves, são doenças que podem matar o seu bichinho. Então, você fala, não vou vacinar, depois qualquer coisa ficar doente, eu levo no veterinário. Ele pode pegar uma doença, ele pode se recuperar. Sim, tem tratamento, consegue recuperar o bichinho. Mas, às vezes não. Depende do tempo que você demora para levar, ou do suporte que você acaba tendo, até do estado geral do seu bichinho. Ele pode não aguentar o tratamento, porque como são vírus, não existe um medicamento que vai matar o vírus. O medicamento só vai dar suporte para o seu bichinho conseguir ficar vivo o tempo suficiente para ele começar a produzir os anticorpos e ele mesmo combater a doença. Então, esse tempo que demora chega a durar uma semana e meia, para ele começar a produzir os anticorpos. Então, se o bichinho não consegue ficar esse tempo porque ele vai se debilitando, ele acaba vindo a falecer. E isso é uma coisa muito grave, porque você poderia ter evitado tudo isso simplesmente com uma vacinação. Depois dessa dose, dessa vacinação, quando é filhote, como funciona quando já é adulto? De quanto em quanto tempo tem que tomar as vacinas? Como que funciona? A vacinação de adultos, ela é de praxe anual. Então, todo ano vem revacinar com a V8 ou a V10, pode manter a mesma, se quiser mudar também, não tem problema. Se você for passar da V8 para a V10, você, para imunizar contra as outras duas cepas de leptospirose, você teria que fazer 2 doses da vacina. Senão, você vai fazer só uma e só no ano que vem que ele vai realmente estar protegido. Quando você repetir a V10, ele vai estar protegido contra essas outras 2 cepas. A leptospirose, ela é uma vacina que ela tem uma grande defesa durante 6 meses. Então, tem muita gente que mora em local que já teve casos de leptospirose, que perdeu o cachorro por leptospirose. O recomendado é fazer a vacinação só de leptospirose a cada 6 meses e não a cada 1 ano, porque se outros 6 meses o animal ainda pode, dependendo da carga de leptospira que tiver no ambiente, pode acabar conseguindo infectando ele, deixando o animalzinho doente. Entendi. Agora vamos passar um pouquinho para as outras vacinas, porque todo mundo fala muito da V8, da V10, da de raiva, mas existem muito mais vacinas que são tão importantes quanto essa. Bom, uma das outras vacinas que muita gente vem procurar é a de gripe dos cães. Essa vacina, ela é uma vacina que vai proteger os cachorrinhos contra a parainfluenza, que é conhecida como gripe dos canis. Essa doença, ela é uma doença que não é muito comum e ela também não é muito grave. Mas ela em canis, ela dá um problema muito grande. Por quê? Porque o animal fica doente, então ele é uma doença que passa muito fácil pelo ar. Então os animais vão tossir e vão começar a passar por todos os amiguinhos que estão lá perto. Então todo mundo vai ficar doente. Então por isso que ela é muito visada para canis. Pets que ficam em casa, que acabam adquirindo essa doença por não ser vacinados, eles vão ter 1 semana, 2 semanas fazem como se fosse uma gripe humana. Eles vão ficar gripados, vão ter corrimentos, vão ter tosse, vão ter espirros, mas com o tempo isso já é autolimitante, que nós chamamos. Ela vai se resolver e o animal vai ficar bem. Então é uma vacina que pode ser dada no pet. Eu tenho um cachorrinho só, quero dar essa vacina. Você pode dar, você tem todo o direito de proteger seu bichinho. Mas ela não é uma doença grave, que não é uma doença que pode debilitar seu animalzinho. Então, assim, é uma das opções que nós temos na veterinária como vacina é essa da gripe. Outra vacina que é um pouco mais... como que eu posso dizer? Polêmica É contra a giardia. A vacinação de giardia, ela é uma vacinação um pouco questionável. Por quê? A giardia, ela não é um vírus, ela é um protozoário. O que isso fala? Mas Pedro, o que quer dizer que um protozoário? A bactéria, vamos supor, ela é desse tamanho, tá?
figuramente, gente, só para dar uma ilustrada para vocês. A giardia, ela vai ser desse tamanho, para maior. Então, o anticorpo que o seu corpo cria, que consegue destruir a bactéria, não vai conseguir destruir a giardia, que é muito grande. Então, ela pode atrasar um pouco a giardia. Tem muitos estudos que falam que o norotratamento ajuda e tal. Mas o que eu quero ilustrar com essa parte de polêmica? A vacinação de giardia não vai impedir o seu bichinho de pegar giardia. Ele pode ficar doente com giardíase, tendo a vacinação em dia de giardia. Então, eu falo, mas para que isso serve? Serve para ajudar no tratamento. E o que isso quer dizer? O seu bichinho estando vacinado, na hora que, se ele porventura vier a adquirir a giardia, no tratamento ele vai ter uma recuperação mais fácil, ele vai debilitar menos. Um animal que não vacinado, ele vai ter uma diarreia mais grave, ele vai se debilitar mais rápido do que um animal que é vacinado. Então, assim, é uma vacinação também, ela é opcional, você não é uma doença muito grave, apesar de esse seu bichinho, se você não tratar, ele pode vir a morrer por causa da giardia. Mas é um tratamento, uma doença que tem um tratamento melhor. Você tem remédios que vão agir contra a giardia especificamente, então você consegue recuperar seu bichinho mais fácil. Vem, Penicas! Olha quem chegou, gente! Tava tomando banho! Agora eu cheguei pra vir aqui pra falar com vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a vacinação entre cães e gatos, porque tem diferença, né? Sim. A vacinação de gatos, ela é chamada de tríplice ou quádrupla, não é V8 e V10, elas são só 3 ou 4 doenças. Sendo que a de 4, a quarta doença também, ela é mais para gatis, onde tem uma alta concentração de animais, ou até mesmo casas que tem mais de 5, 6 gatos, é interessante vacinar com a quádrupla. Então a vacinação dos gatos protege contra quais doenças? Bom, tem duas vacinas diferentes, tem a tríplice e tem a quádrupla. A tríplice ela vai proteger contra a rinotraqueite, a calicivirose e a panleucopenia felina. A quádrupla vai crescer a clamidiose, que é uma doença mais comum em gatis ou em casas que tem uma concentração muito grande de gatos. Mais de 5 gatos, 8 gatos, aí você já pode pensar em dar uma V4 para o gatinho. Porque essa é uma doença que ela não é tão comum de ser pego. E o problema é exatamente que ela transmite fácil. Então, se um gato pegar e estiver dentro da sua casa, se você tem um gato, você trata aquele gato e não tem problema. Mas se você tem uma concentração grande de gatos e um gato pega, ele vai começar a transmitir para os outros e o tratamento começa a ficar mais complicado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente pretende fazer mais vídeos sobre esses assuntos, mais vídeos sobre as doenças. Então se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa pra gente aqui nos comentários. Eu vou deixar todos os links aqui do Vila Pet, do Dr. Pedro. Venham aqui, conheçam, batam um papo, traga seu bichinho para ser vacinado, que é super importante. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, Quadra. Tchau!